Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, de autoria do irmão Jacó e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver o segundo capítulo, cujo título é À Frente da Morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Desse último, recolhera informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhe nas narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida, aproximava-se o fim do corpo. O próximo subtítulo é Preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo, alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Um dizia, velho Jacob, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se, que possui na bagagem. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recusava no tempo, revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas, no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava meu espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Agora vamos a um outro subtítulo, modificação.
O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Surpreendia-me, enternecido e sentimentalista, acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a sentir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam meu espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pensavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos com frequência quando a sós me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas, ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Então, vamos dar continuidade com outra parte do texto, cujo título é No Grande Desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, era um autor espírita, né? Identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo.
A visão comum alterava-se em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Ele começou a divisar, ou seja, a ver, né, uma substância prateada, tenuíssima, né, bem sutil. Não poderia dizer que era dia ou se era noite em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que duas mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica sob máscara pesada, ouvi alguém confortar-me. Não se mexa, silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sobre os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada centro de mim. Desculpa. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado que era eu mesmo. Então essa questão de rever, né, a vida todinha num momento como esse, né, é muito comum. Continuando, no trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me, no fundo, cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, em que ele analisa o comportamento dos moribundos
Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuíamos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Agora vejamos um outro subtítulo, que é Minha Filha. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar, senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustentaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. A aflição asfixiante, contudo, oprimia meu íntimo. Ansiava por libertar-me, chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou meu busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim, minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação, e entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Então, esse capítulo tem como tema o desencarne. Nós, espíritas, temos muitas informações sobre o desencarne. O que acaba é o corpo físico, que é composto de elementos que estão presentes no planeta em que vivemos. Cada planeta tem suas constituições específicas. Cada planeta tem suas características e, portanto, o corpo de quem vive em outros planetas não são iguais ao do nosso planeta. Usamos essa expressão desencarnar, quer dizer que saímos da carne, ou seja, nos desligamos do corpo de matéria deste planeta. Nós encarnados temos um corpo físico e temos o perispírito. É o perispírito que dá forma ao corpo. Quando desencarnamos, os espíritos se veem e se reconhecem pelo perispírito. É preciso ainda identificar que o espírito é a essência do ser. É o espírito que pensa, aprende, fala, etc. O perispírito é flexível e, portanto, ele pode modificar seu formato. Por exemplo, se você conhece um espírito nesta encarnação e ele desencarna, ele pode se apresentar a você como você o conheceu. Outra pessoa que o tenha conhecido em outra encarnação, ele poderá aparecer para ela da maneira que aquela pessoa o conheceu naquela encarnação. Portanto, o perispírito tem certa flexibilidade. Como o tema é o desencarne, a separação da alma do corpo não é dolorosa. E como vimos nesse capítulo, o espírito foi desligando-se do corpo aos poucos e isso não acontece sozinho. Há uma equipe de espíritos que fazem esse desligamento do perispírito do corpo físico. Esse desligamento não ocorre no mesmo tempo para todos, depende das características de vida de cada um.
No Livro dos Espíritos, na questão 155.A, Kardec comenta que o desligamento pode ser rápido para aquele que soube viver conforme as leis divinas, porém há outros cuja vida foi toda material e mesmo sensual. O caso destes, o desprendimento é mais demorado e podem durar dias, semanas, meses ou anos até. Isso acontece porque este criou uma afinidade entre o espírito e o corpo. Isto acontece porque na encarnação o espírito dá valor maior preponderância à matéria, ao invés de valorizar mais o seu espírito. A pessoa busca a vivência da matéria. Por outro lado, a atividade intelectual e moral que possibilita a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Esta conclusão é resultado dos estudos sobre os indivíduos observados no momento da morte. O autor deste livro, o Sr. Jacob, citou 2 livros que trazem casos de desencarne. Um desses livros é Obreiros da Vida Eterna, ditado por André Luiz. E o outro livro, citado pelo irmão Jacó, é um livro de Ernesto Bozano, mas ele não citou o nome do livro, porém pode ser que seja o livro A Crise da Morte. Este livro também tem vários fatos relacionados ao desencarne. Há casos em que o desencarnado não percebe que está desencarnado. Vou ler este caso do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, que no título está marcado ali como subtítulo, terceiro caso. Reproduzo um último caso de data antiga, que extraio do livro do doutor, em inglês, Rolf, e Jean Nolan, o espírito guia do célebre médium Sr. Hollis, que disse e demonstrou ter sido soldado no curso da Guerra de Secessão da América e haver morrido de tifo num hospital militar, responde da maneira seguinte às perguntas de um experimentador. Que impressão tiveste na tua primeira entrada no mundo espiritual? A resposta é: parecia-me que despertava de um sono, como um pouco de atordoamento a mais. Já não me sentia enfermo e isso me espantava grandemente. Tinha uma vaga suspeita de que alguma coisa estranha me passara, todavia não sabia definir o de que se tratava. Meu corpo se achava estendido no leito de campanha e eu ouvia, dizia de mim para mim, que estranho fenômeno. Olhei ao mal de redor e vi 3 de meus camaradas mortos nas trincheiras diante de um lugar que vou ler Vicksburg, e que eu enterrara. Entretanto, ali estavam, na minha presença, olhavam a sorrir. Então, um dos 3 me saudou dizendo: Bom dia, Jean. Também és dos nossos? Sou dos vossos? Que queres dizer? E eles respondem: Mas, se te achas aqui conosco, no mundo dos espíritos, não te apercebeste disto? É um meio onde se está bem. Essas palavras eram muito fortes para mim. Fui presa de violenta emoção e exclamei: Meu Deus, que dizes? Estou morto? E um deles diz: Não, estás mais vivo do que nunca, Jim. Porém te achas no mundo dos espíritos. Para te convenceres, não tens mais do que atentar no seu corpo. Ou seja, estava chamando para ele ver que tinha o corpo dele morto, caído no chão ali do lado dele. Continuando. Com efeito, meu corpo jazia inanimado diante de mim, sobre a tarimba, ou um estrado, Como, pois, contestar o fato? Pouco depois chegaram 2 homens que colocaram meu cadáver numa prancha e o transportaram para perto de um carro. Neste, o meteram
subiram a boleia e partiram. Acompanhei então o carro, que parou à borda de um fosso, onde o seu cadáver foi arriado e enterrado. Fora eu o único assistente do meu enterro. Aí é perguntado a ele: quais as sensações que experimentaste na crise da morte? E ele responde: a que se experimenta quando o sono se apodera da gente, mas deixando que ainda se possa lembrar de alguma ideia que tenha tido antes do sono, a gente, porém, não se lembra do momento exato em que foi tomado pelo sono. É o que se dá por ocasião da morte. Mas, um pouco antes da crise fatal, minha mentalidade se tornara muito ativa. Lembrei-me subitamente de todos os acontecimentos da minha vida. Vi e ouvi tudo o que fizera, dissera, pensara, todas as coisas a que estivera associado. Lembrei-me até dos jogos e brincadeiras do campo militar. Gozei-os como quando deles participei. Aí é perguntado a ele: conta-nos as tuas primeiras impressões no mundo espiritual. E ele responde: ia dizer-vos que os meus bons amigos soldados não mais me abandonaram desde que desencarnei até o momento em que fiz a minha entrada no mundo espiritual. Lá tinha eu a vós, irmãos e irmãs, que, entretanto, não me vieram receber quando desencarnei. Ao entrar no mundo espiritual, parecia-me encaminhar sobre um terreno sólido e vi que ao meu encontro vinha uma velha que me dirigiu a palavra assim: Jim, então vieste para onde estávamos? Olhei-a atentamente e exclamei: ó, a vozinha, és tu? Sou eu mesma, meu caro Jim. Vem comigo. E me levou para longe dali, para sua morada. Uma vez lá, disse-me ser necessário que eu repousasse e dormisse. Deitei-me e dormi longamente. A morada de que falas tinha o aspecto de uma casa? Foi perguntado a ele e ele respondeu: certamente, no mundo dos espíritos há a força do pensamento por meio do qual se podem criar todas as comodidades desejáveis. Então, nós vamos encerrar, né, esse estudo de hoje e será interessante pesquisarem sobre a força do pensamento, que ali no plano espiritual eles criam uma casa, né? Mas também a força dos nossos pensamentos pode auxiliar, nos auxiliarmos a progredirmos também, né? Realizarmos os nossos ideais, né? Então, e um dos livros que fala sobre isso, né, sobre esse tema, o nome do livro é Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E assim encerro o texto de hoje. Que tenhamos uma boa semana. Obrigada.